Rádio USP apresenta Programa de Índio, um trabalho do Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas. Nas eleições de 86, nós tivemos ao todo 8 candidatos indígenas à Assembleia Nacional Constituinte. Foi Marcos Terena, PDT em Brasília, Mário Juruna, PDT Rio de Janeiro, e Djarruri, PMDB Goiás, Augusto Chavante, PDT Mato Grosso, e os outros 3 candidatos, Biraci Yauanauá, Álvaro Tucano e Gilberto Macuxi em Roraima. Nenhum desses companheiros indígenas se elegeu. Concedo a palavra ao nobre deputado Mário Juruna. A direito do índio, só vai viver, vai usar o arco que usava antigamente. Hoje não é mais aquele tempo. E hoje e nós queremos poder. E hoje e nós queremos a ministério. E nós queremos o índio seja ser presidente da FUNAI. Então, nós não queremos mais despesa, nós queremos a nossa terra. Eu não estou aqui pedindo, em nome do meu povo, o Mato Grosso do Sul inteiro, não. Eu estou aqui pedindo, essa terra aqui é sagrada. Nós não vamos sair daqui. Agora nós queremos a justiça. 289 Kaiowá, Guarani, liderança, mataram de nós. De 2003 até 2010. Que uma minoria da sociedade brasileira, que esses ruralistas, que esses grandes empresários, seja maior do que nossos povos, seja maior do que nossos territórios. Nós vamos lutar até o fim. Enquanto essas portarias, essa PEC não for revogada, nós não vamos retirar dessa casa, que é a casa do povo. Agora mesmo está invadindo a suspensa sessão. Eu disse! Olha aí! Peça segurança. Se essa moda pega, não há violência! Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Precisamos aprovar a PEC no Congresso Nacional, colegas senadores, deputados de todo o Brasil, dizendo que áreas indígenas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A nossa guerra não é lá fora, ela é aqui dentro. Quando alguém dá um tiro no índio Kaiowá Guarani lá fora, ele foi mandado daqui de dentro. Ele foi disparado de um desses gabinetes aqui, que não deixa demarcar as terras. Eu, pessoalmente, acho esse lugar aqui um lugar extremamente estéril, né? Mas se nós vamos ter que sacrificar alguns dos nossos jovens para vir para aqui, gastar sua vida aqui vigiando e defendendo o seu povo, eu acho que é uma causa digna e é um combate justo, entendeu? Afinal de contas, os nossos jovens estão perdendo a vida em outros lugares também. Então, que gastem o seu tempo e seu conhecimento aqui dentro. Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita.
Irmãos indígenas, quilombola e camponese, defenderei o nosso direito à terra, vida, justiça e demarcação. Na Câmara Federal, lutarei pela reforma agrária popular, educação, saúde e contra o PEC 215. Demarque o seu voto, Cacique lá de Verão 5.000. Que foi muito difícil para nós. É a perseguição mesmo dos outros candidatos, né? Do agronegócio, né? Por que nós não podíamos publicar a agenda do Ládio? Porque se a gente publicasse, a gente já ia ter surpresas no caminho. O que é surpresas no caminho, né? Pistoleiro no caminho mesmo, emboscada, né? Quando eu ia para as aldeias, eu tinha que ir disfarçado, né? Botar um chapéu, ou seja, né, disfarçar bastante, até para fazer minha campanha, né? Eu fazia nas aldeias. A dificuldade foi muito grande, que a gente enfrentou, né? A gente não tinha recurso, né? A gente não tinha carro, a gente fez uma campanha assim mesmo, com dinheiro da família, né? Brasília se movimenta numa nova direção. Rolenberg é 40, Brasília no coração. Brasília se movimenta numa nova direção. Rolenberg é 40, Brasília no coração. Com Rolenberg somos todos. Nunca tive assim apoio econômico dos partidos. Eu não sei. Eu não recebi nenhum centavo. Só me deram um pedaço de papel. E esse papel não diz muita coisa. É assim que funciona. Nenhum partido vai adotar o índio para, de fato, apoiar numa campanha. É muito difícil. Porque o índio não tem boi, não tem serraria, não tem empresa de mineração, não tem televisão, não tem multinacional ou bolsa de valores em Londres, em Nova York, Rio e São Paulo, não temos. Nós não somos assim representantes de agronegócios. É muito difícil ser candidato indígena nesse país. Governo novo. Ideias novas. Das políticas de renda à democratização do ensino superior, temos firmado compromissos históricos com os negros e os indígenas. Quero agradecer, por fim, o apoio das mais variadas lideranças das comunidades e povos tradicionais, os indígenas em particular. Saibam que as suas causas serão sempre minhas e do meu governo. Viva os povos indígenas! Viva o povo brasileiro! Nós não queremos cesta, entendeu? Nós não queremos cesta, nós não queremos ser tratada como um boi. Nós queremos condições de trabalho. Nós temos terra, queremos trabalhar, queremos que ele crie um projeto de sustentabilidade para o índio. E para o presidente, que amanhã também vai ser eleito, eu peço que demarque, assine a homologação das nossas terras, que nós precisamos muito. E eu venho hoje, né, com essa carta aberta, né, falar para a senhora que mais uma vez acendeu uma esperança em nossos corações, mesmo com toda a luta que nós tivemos travado, enfrentado com o agronegócio, na luta pela nossa terra, mais uma vez estamos se levantando porque acreditamos nessa carta aberta, onde fala que vai demarcar nossa terra, onde fala que vai respeitar nosso direito, onde fala que não vai levar em frente a PEC 215, que fere totalmente o nosso direito.
Então, por isso, hoje, eu venho te falar, dia 26 de outubro de 2014, nós estamos indo nas urnas agora depositar esse voto de confiança na senhora presidente. Espero que a senhora honre o que está escrito, o que a senhora fez nessa carta aberta, assinado pela senhora presidente Dilma. Agradeço antes de qualquer outra coisa a confiança depositada em mim pela presidente Dilma Rousseff. É com muita honra que hoje recebo o cargo de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do meu país. No meu discurso sempre falo, o Brasil que a gente quer hoje, que a gente quer construir hoje, só vamos construir quando tiver um cérebro novo. Quando todos os cérebros novos se constituírem aqui na Câmara Federal, no Senado e também na presidência. Da forma que está hoje, não dá. Neste ano de 2015, a nossa Constituição brasileira completa 27 anos. E estamos aqui assistindo a um ritual quase secreto, que é a diplomação da nova legislatura de congressistas brasileiros, que nos próximos anos vão legislar sobre a nossa vida. Será que nós temos mais algum indígena eleito nessa última legislatura? É atrás disso que o programa de Índio vai hoje, procurar os nossos representantes indígenas aqui no Congresso. No dia 1º de fevereiro, 513 deputados eleitos em outubro tomaram posse em seus cargos na Câmara. A maioria dos eleitos é homem, 462, há predomínio de brancos, 80,1%, com 15,8% de pardos e 4,1% de negros. As mulheres representam 10% da casa, são 51 deputadas. Quando não chega nenhum índio depois do Juruna aqui, falta muita democracia no nosso país. Para uma minoria que nós nunca vamos ter a facilidade ou meio de chegar aqui, e é preciso que a sociedade brasileira entenda sobre esse assunto, que é muito delicado. Com a palavra o deputado Mário Juruna. Vossa Excelência, eu posso protestar toda vez que eu chego aqui na Câmara Federal, eu não encontro tanto deputado. Eu encontro a cadeira vazia, enquanto que gente vem para cá para receber, para entregar diploma,
Erechara estava cheio, estava lotado, porque nem cadeira vazia e não vai resolver nada, problema do povo. Foi genial a participação do Juruna e hoje me parece que a eficácia do mandato do Juruna foi tanto que o Congresso se fechou, entendeu? O estamento político brasileiro, do jeito que ele está organizado, é para pessoas com aquele tipo de intervenção não estarem presentes no Congresso. Porque a força de nossos povos, a força de nossos... Olha, se eu enxergasse uma possibilidade de vitória, eu me candidataria sim. Mas, assim, nos moldes, no formato que a gente vê hoje, né, assim, de dificuldade, talvez não valeria a pena. Né? Mas, quem sabe, né, numa reforma política aí que possa favorecer isso. A gente vê que vai ser impossível, né, a gente um dia ter uma representação aqui. Pode ser daqui a 20 ou 30 anos, que a gente tenha número em qualquer estado de nós índios eleger de forma direta com o nosso voto representante aqui para a Câmara Federal. E eu me pergunto, se a única maneira da gente voltar a ter um representante indígena no Congresso, ou os representantes indígenas que a gente precisa ter no Congresso, se ela não vai sair de uma imensa revolta mesmo social, onde a gente obriga o Estado, né, a fazer uma reforma política, onde a representação dos povos, sejam esses povos indígenas ou qualquer outro segmento da nossa população, possam ter diferentes formas de inserção nesse arranjo político que é o Congresso. Eu sou o único deputado que chegou sem dinheiro aqui na Câmara. Quando eu entrei no político, e muita gente que achava, falava a contra a Juruna. Gente falava, imagina como que Juruna vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que branco representa aqui no Brasil. Talvez ele pode representar mais melhor e qualquer um deputado, e qualquer senador, e qualquer um presidente da República. Eu não sou PDT, eu não sou PMDB, eu não sou PT, eu sou homem, sempre viveu independente. Eu sou Juruna e homem do povo. E muito obrigado a vocês, companheiros. Esse é ter o índio no poder. Esse é o nosso sonho, né? O nosso sonho, né? Ter o indígena no Congresso, como o Juruna foi um dia, né? Vamos fazer força, não vamos desistir, vamos fazer um partido, vamos construir um partido que seja a nossa cara, a cara do índio, a cara e o miolo do índio, e aí nós vamos conseguir. Estou aqui demarcando um território para meu povo. Cheguei aqui com a força do meu povo. Estou aqui para cumprir a Constituição. Estou aqui para ajudar o meu povo. Ajudar também os menos favorecidos. Estou aqui eleito e eu sou aqui um braço deles. Um braço daqueles que estão caídos. E eu vim aqui para levantar. Não estou aqui para esmagar, mas estou aqui para levantar. Estou aqui para ajudar o meu povo, o povo brasileiro, que mora neste meu país, nesse meu tecorrá. É isso que eu estava aguardando para me falar, né? Mas eu vou chegar lá.